Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha em mais uma manhã de domingo no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro aqui na TV Brasil. Vem chegando e já clica no sininho para ativar as notificações do nosso canal lá no YouTube. É o @Palavras de Vida TV Brasil. Perdeu alguma edição do programa? Não tem problema. Por lá você encontra todos os episódios que já foram ao ar e ainda confere algumas reportagens especiais. Corre e se inscreve para não perder tempo. Aproveita e segue a gente também no Instagram, é o @palavrasdevida.arquirio. Por lá você pode deixar o seu comentário ou sugestão de tema que gostaria de ver aqui no programa. A gente está ansioso para ouvir você aí da sua casa. Como de costume, a gente começa com a catequese com o Papa Francisco e você confere agora a mensagem de sabedoria que o Santo Padre tem para nós. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Palavra da salvação. Portanto, tivemos em todas as línguas tradicionais da audiência geral a leitura de João, capítulo 14, versículos 15 e 17. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, que faz tradicionalmente em italiano. Queridos irmãos e irmãs, bom dia nesse Papa. Com a catequese de hoje, passamos daquilo que nos foi revelado sobre o Espírito Santo na Sagrada Escritura, até como ele está presente e opera na vida da Igreja. O Espírito Santo está presente e operante na nossa vida cristã. Nos primeiros 3 séculos, a Igreja não sentiu necessidade de dar uma formulação explícita da sua fé no Espírito Santo. Por exemplo, no mais antigo credo da Igreja, o chamado Credo dos Apóstolos, depois de ter proclamado: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, que nasceu, morreu, desceu ao inferno, ressuscitou e subiu aos céus, acrescenta: creio no Espírito Santo, sem qualquer especificação, nada mais. Foi a heresia que levou a Igreja a esclarecer a sua fé. Quando esse processo começou com Santo Atanásio no século IV, foi precisamente a experiência que ele tinha da ação santificadora e divinizadora do Espírito Santo que conduziu a Igreja à certeza da sua plena divindade. Isso aconteceu no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381, que definiu a divindade do Espírito Santo com as conhecidas palavras que ainda hoje repetimos no Credo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Assim é o texto. Dizer que o Espírito Santo é Senhor era como dizer que ele partilha o senhorio de Deus, que pertence ao mundo do Criador, e não ao das criaturas.
A afirmação mais forte é que a Ele devemos a mesma glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É o argumento da igualdade na honra. Caro a São Basílio Magno, que foi o principal criador desta fórmula. O Espírito Santo é Senhor e Deus. A definição conciliar não foi um ponto de chegada, mas de partida. De fato, ultrapassadas as razões históricas que impediam uma afirmação mais explícita da divindade do Espírito Santo, esta será proclamada com serenidade no culto da Igreja e na sua teologia. Já São Gregório de Nazianzano, no rescaldo daquele concílio, afirmou sem hesitações: o Espírito Santo é Deus, pois é Deus, certamente é consubstancial. Sim, se Deus for verdadeiro. Que nos diz a nós, crentes de hoje, o artigo de fé que proclamamos todos os domingos na missa? No passado, tratamos-lo principalmente em relação à afirmação de que o Espírito Santo procede do Pai. A Igreja Latina logo completou essa afirmação acrescentando no credo da missa que o Espírito Santo procede também do Filho. Como em latim a expressão é do Filho, se chama filioque, nasceu então a disputa conhecida por esse nome, que foi motivo ou pretexto de muitas disputas e divisões entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Não é certo o caso de abordar aqui esta questão que, aliás, no clima de diálogo estabelecido entre as duas igrejas, perdeu a dureza do passado e nos permite hoje esperar numa plena aceitação mútua como uma das principais diferenças reconciliadas. Eu gosto de falar sobre isso, diferença reconciliadora. Entre cristãos existem tantas diferenças. Isso dessa irmã, da outra, e do protestante, mas o importante é que essas diferentes sejam reconciliadas no amor de caminhar juntos. Ultrapassado esse obstáculo, hoje podemos valorizar a prerrogativa mais importante para nós, que é proclamada no artigo do Credo, ou seja, que o Espírito Santo é vivificante, isto é, dá a vida. Perguntemos-nos, que vida dá o Espírito Santo? No início, na criação, o sopro de Deus dá vida natural a Adão. De um homem de barro, faz dele um ser vivente. Ora, na nova criação, o Espírito Santo é aquele que dá aos crentes a vida nova, a vida de Cristo, vida sobrenatural, a dos filhos de Deus. Paulo pode exclamar: além do Espírito de vida, me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Onde está então a grande e consoladora notícia para nós em tudo isso? É que a vida que nos foi dada pelo Espírito Santo é vida eterna. A fé liberta-nos do horror de ter de admitir que tudo terminará aqui, que não há redenção para o sofrimento e a injustiça que reinam soberanos na terra. Outra palavra do apóstolo nos assegura isso. Se o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito habita em nós, dentro de nós. Cultivemos esta fé, também para aqueles que muitas vezes, sem culpa própria dela, carecem e são incapazes de dar sentido à vida. E não nos esqueçamos de agradecer àquele que, com a sua morte, nos obteve esse dom inestimável. Obrigado.
Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Com a catequese de hoje, passa-se a tratar de como o Espírito Santo está vivo e presente na vida dos cristãos. Nos primeiros séculos, a Igreja formulou a fé no Paráclito, sem muitas especificações. O credo apostólico dizia simplesmente: creio no Espírito Santo. Foi somente com a ameaça das heresias que no século IV a divindade do Espírito Santo foi definitivamente proclamada. Tal definição significa que se deve ao Espírito a mesma glória e adoração que ao Pai e ao Filho. É por esta razão que rezamos no credo que o Espírito Santo é aquele que dá a vida nova em Cristo, que é sobrenatural e que nos faz todos filhos de Deus. É a vida eterna que nos livra da injustiça e do sofrimento. Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim, com o Santo Padre receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, et in nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E agora a gente vai direto para o Vaticano conferir as últimas informações diretamente de Roma. É a nossa editoria internacional, onde conferimos as últimas notícias da Igreja no mundo. Olá, Vinícius! Hoje celebramos o Dia Mundial das Missões. E não só. A Igreja ganha 14 novos santos. O Papa preside aqui na Praça São Pedro a uma missa com as canonizações, sendo um deles o Padre Alamano, que é o fundador dos Missionários da Consolata. E a partir de amanhã vamos viver os momentos finais do Sínodo sobre a Sinodalidade, que entra em sua reta final. Mas ainda há tempo de rezar pelos padres sinodais, como nos pede o Papa Francisco. Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos
de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Na semana que vem, nós voltamos com mais novidades diretamente de Roma. E no próximo bloco, fique por dentro dos acontecimentos da Igreja aqui no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque a gente volta já já.